Bom, a gente está falando de comunicação com comunidade, né? Então a palavra comunicação ela tem origem no latim, de comunes, né? Que significa pertencente a todos, comum, né? Sendo que comunicação e comunidade derivam da mesma raiz etimológica, ou seja, o processo de comunicação, a comunicação em si, é que faz com que exista o sentido de comunidade. Então isso é importante, esse conceito ficar muito bem claro, porque a gente precisa entender perfeitamente qual é o tipo de linguagem, qual é o tipo de comunicação que aquela comunidade em que nós estamos inseridos, ela está utilizando. A gente precisa entender perfeitamente isso para que a gente possa entrar em sintonia e começar a falar naquela mesma linguagem com as nossas comunidades. Então a gente tem que começar a pensar nesses interesses difusos, e a gente vai ver que na metodologia que a gente tem aplicado, a gente procura justamente a partir de uma tecnologia social, vamos dizer assim, entender um pouquinho mais quais são de fato aqueles públicos, aqueles segmentos de públicos dentro da nossa comunidade que de fato fazem diferença dentro de uma estratégia de ponderação para que a gente possa atuar efetivamente e melhorar a nossa relação. Talvez alguns tipos de público ali dentro não tenham a mesma importância do ponto de vista do negócio, do ponto de vista de relacionamento, como alguns outros. Então, pensar um pouquinho também que essas finalidades, esses interesses podem ser difusos, mesmo essa comunidade tendo uma finalidade parecida, né? O professor Zé Marcos de Mello ele fala que a capacidade de comunicação torna o ser humano um animal político por natureza. Isso aqui não é nenhuma novidade, né? Como já defendia o Aristóteles. A capacidade de fazer política pressupõe discernimento, só possível com a palavra. É que, se a gente está tratando de comunicação empresarial voltada para relacionamento com comunidade, a gente está falando também de orçamento. A gente está falando de orçamentos que são finitos, e que a gente precisa, dentro dos orçamentos finitos, e que de comunicação são mais finitos ainda do que os outros da organização, pensar como que a gente ajusta o trabalho, planeja o trabalho no dia a dia, para que a gente consiga fazer essa comunicação. E a questão de que só é possível com a palavra fazer essa comunicação, eu estou trazendo para o nosso diálogo aqui a questão justamente dialógica, né? Em que a gente cada vez mais vai ter que deixar de lado alguns instrumentos que as novas tecnologias aqui nos colocam hoje à disposição, para sair um pouquinho a campo mesmo, né? E a gente vai ver isso mais adiante. Eu estou trazendo isso porque também não existe mais espaço para o que a gente chamava no passado de low profile, né? Ou seja, a empresa produz commodity, ela já paga seus impostos, ela tem toda uma política de relacionamento com os governos e tudo mais. Eu não preciso fazer mais nada. Então podem me atacar que eu não vou responder. Se a imprensa me pergunta alguma coisa, não tenho nada a responder. Então esse momento, né, das empresas, eu acredito que aqueles que não viram que isso já passou, podem começar a ficar realmente preocupados. E aí eu volto àquele nosso primeiro slide para falar da questão de sustentabilidade, né? Então, ao mesmo tempo que eu preciso ir a campo para realmente conversar com as minhas pessoas, ali, os meus vizinhos, eu preciso também tomar um cuidado danado, porque o cyberespaço ele vai fazer uma difusão, às vezes, de coisas que são completamente mentirosas a respeito da empresa, ou, em alguns casos, até verdadeiras, né? Então, a dificuldade que a gente tem é saber o seguinte: até que ponto aquela mentira é uma verdade e aquela verdade é uma mentira. Públicos não existem mais. Esses públicos, na verdade, como está bem representado graficamente aqui, eles são essa rede, né? Eles estão aqui nessa rede, porque a gente está falando de relacionamento comunitário hoje. Mas quem que é essa comunidade? Quem que é essa comunidade? Essa comunidade não é investidor da Petrobras, essa comunidade não é parceiro, essa comunidade não é o poder público também, o vereador não mora ali no bairro, né? O órgão de imprensa não tem uma pessoa que mora ali, que de alguma forma participa, deixa eu ver aqui, de uma organização da sociedade civil
e que também dá aula numa universidade e que mora na comunidade. Então essa rede, né, em que se tornou a comunidade, faz com que a gente passe a encarar, e isso aqui é uma coisa que não deve estar muito escrito por aí, mas que a gente está com esse conceito de público completamente superado do ponto de vista de comunicação.